Olá, que prazer estar com você. Este é o Lugar Secreto. Hoje nós vamos ouvir que vale a pena perseverar até o fim, mesmo em adversidades. Fique com a gente. Com uma melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Com uma melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus.
Toda glória a Jesus. Quero ler com você Apocalipse capítulo 2, verso 8. Diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Esmirna era uma cidade rica, e apesar disso, nós vemos aqui que o Senhor Jesus diz sobre esta igreja de Esmirna que ela é uma igreja pobre, uma igreja sofredora, uma igreja que sofre perseguição. E ela é pobre exatamente por causa dessa perseguição. Por amor a Cristo, eles perderam casa, perderam seus empregos, e uma situação tão difícil é vivida por essa igreja em Esmirna. Naquela época, o imperador romano, exigia uma adoração para ele. E se alguém não se expusesse a essa adoração, se alguém não se dispusesse a adorar o imperador, a se prostrar diante dos seus deuses, a se prostituir nos seus cultos, entre aspas, essa pessoa era tida como inimigo do império. E Esmirna era uma igreja que passava por essa situação. Eram tidos como inimigos do império e por causa disso eram perseguidos. Por amor a Cristo, eles disseram não à contaminação. Eles abriram mão, enfrentaram perseguições, enfrentaram a perda de seus bens, a perda de suas casas, de seus entes queridos. Por amor a Cristo, eles estavam sofrendo, era uma igreja sofredora. No entanto, Jesus diz a respeito deles: você é rico. Apesar de ser pobre nesta terra, você é rico. Muitas vezes nós temos a visão de um evangelho onde tudo dá certo, onde tudo sai como a gente quer, onde todas as coisas são absolutamente boas para nós. Temos propriedades, temos prosperidade, temos a simpatia de todos. E, na verdade, Jesus disse ao contrário. Ele disse que nós sofreríamos por perseguições. E aquele que se aplica a viver uma vida santa e justa diante de Deus sofreria perseguições. Entanto, Jesus diz: não tenha medo. Jesus diz à igreja de Esmirna: o diabo vai lançar vocês na prisão. Vocês vão sofrer tribulação de 10 dias. Mas não tenha medo. Diante das perseguições, não se permita esmurecer. Lembre-se de que existe uma riqueza eterna em Cristo Jesus. Lembre-se de que existe uma recompensa. E Jesus diz para eles: eu vou dar a vocês a coroa da vida. Aquele que vencer, de modo nenhum enfrentará o dano da segunda morte. E interessante que Jesus se revela a Esmirna como sendo o primeiro e o último, aquele que dá início e fim ao processo, aquele que é todo poderoso, que domina sobre todas as coisas, de quem e para quem são todas as coisas. Jesus se manifesta a eles, se mostra a eles como sendo aquele que passou por sofrimentos nesta carne, que morreu, que foi crucificado, injustiçado, assim como eles estavam sendo, mas que venceu a morte, venceu o vencedor e que por causa disso era capaz de dar a vida eterna. Que os nossos olhos estejam na eternidade, que os nossos olhos estejam nessa recompensa de Cristo Jesus. Jesus fala também sobre a igreja de Esmirna, sobre alguns que se diziam conhecedores da palavra, que se diziam judeus, mas que na verdade perseguiam a igreja de Esmirna. Nós vemos que muitas vezes aqueles que nos perseguem fazem parte, infelizmente, da comunidade que nós chamamos comunidade da fé.
Às vezes somos perseguidos pelos de fora, por aqueles que não conhecem a Deus. Mas infelizmente, alguns da própria família da fé, às vezes nos perseguem. Às vezes não entendem as nossas renúncias, não entendem aquilo que nós vivemos, as escolhas que fazemos por amor a Cristo Jesus. E a perseguição é algo real, em níveis diferentes, mas todos nós que nos propomos a seguir a Jesus, sofremos perseguição. Diante disso, Jesus nos diz: não se desanime, não olhe para trás, prossiga, ser perseverante até a morte e eu vou te dar a coroa da vida. Seja perseverante até o fim, não olhe para trás, porque aquilo que você vai herdar, aquilo que você tem na vida eterna, é muito mais além, é muito mais duradouro do que o prazer que você pode ter nesse mundo, do que aquilo que você pode ganhar neste mundo por ter a aceitação das pessoas, aquilo que você tem em Jesus. Diz o Senhor: aquilo que você tem em mim é muito maior do que aquilo que você tem nesta vida. A nossa vida aqui nesta terra é uma pequena fração diante de uma eternidade que nós viveremos ao lado do Senhor Jesus. E diante das lutas, das tribulações, das tristezas que nós podemos passar nessa vida, o nosso coração não se esmoreça, que nós não sejamos dominados pelo medo, mas que o nosso coração em todo o tempo entenda que a nossa casa não é aqui, o nosso lugar não é aqui. Nós temos um lar celestial ao lado do Senhor Jesus. Temos uma casa, temos um lugar ao lado dele que não será abalado pelas lutas, onde todo choro, toda lágrima será enxugada dos nossos olhos, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais pranto, onde a alegria reina e onde a nossa recompensa é eterna e nem se compara com a recompensa que podemos ter diante dos homens. Que o nosso evangelho, assim como o evangelho que a igreja de Esmirna viveu, seja um evangelho onde nós entendamos que o nosso alvo não é alcançar o que podemos nesta terra, mas é alcançar a glória eterna de Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Nele existem recompensas além do que nós podemos imaginar. A recompensa do justo, daquele que renuncia por amor a Cristo, ela é muito maior do que a recompensa dos homens que podemos ter aqui. Que em nome de Jesus, o nosso coração esteja colocado nessa recompensa. Que nós venhamos a amar ao Senhor de todo o coração, entendendo que nós pertencemos a Ele e que Ele é o nosso maior galardão, a nossa maior recompensa. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Toda glória a Jesus. Eu queria orar com você. Paizinho querido, nós te entregamos as nossas vidas, nossos corações. O Senhor é aquele que vê todas as coisas, que vê todas as circunstâncias que tem nos cercado nestes dias, nestes tempos. E eu clamo, Senhor Deus, pela graça do Senhor se manifestando em cada casa, em cada família. Senhor, que a Tua presença, que a coragem vinda do Teu Espírito seja conosco, Senhor. Que os nossos olhos estejam fixos na recompensa do Senhor, na recompensa do Senhor que não falha, não falhará, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, que a graça do Senhor, que o Teu Espírito venha encher cada um, Deus, cada um que nos ouve, que a presença do Senhor venha levantar aquele que se sente caído, aquele que se sente desanimado, que se sente perdido no meio de adversidades. Que a glória do Senhor venha cercar e levantar os Teus filhos, Senhor, para que cada um possa ver a recompensa que tem em Ti. Em nome de Jesus, traz-nos perseverança, Senhor, mesmo em meio às tribulações. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.